Na verdade, o que a gente está vendo é uma metamorfose, é uma transformação, né, quase alquímica desse inquérito, dessa investigação. Porque quando você olha o inquérito que foi tirado de sigilo, né, foi liberado aí para toda a imprensa, e você vê do que estão acusando, do que estão investigando, as pessoas envolvidas, prints de conversas de WhatsApp, e os prints são todos eles assim cortados. Você não sabe o contexto da conversa, você tem frases pinçadas, tem imagens do áudio que foi enviado no WhatsApp, mas você não sabe se aquele transcrição ali é o áudio inteiro, ou se é só uma frase, ou algumas frases, né, que foram escolhidas ali daquele áudio, estão representadas no relatório da Polícia Federal. O que fica claro? Que o First Mile realmente não importa mais, que teria sido a origem de tudo isso, o uso ilegal de um equipamento de espionagem que foi adquirido, como o próprio Ramagem, né, falou na resposta que ele deu oficial a esse caso, foi adquirido por outras 30 instituições, né, e que foi adquirido na época do Temer ainda, foi antes do mandato Bolsonaro, e já não estava seguindo o protocolo que deveria ser seguido desde então. E aí é que fica a pergunta, por que isso não está sendo investigado? Por que o período anterior ao período do mandato do Bolsonaro não está sendo investigado? A gente já tem denúncias aí aos montes, na própria grande mídia, lá nos primeiros mandatos do Lula, inclusive nos mandatos da Dilma, de espionagem de autoridades, inclusive de ministro do STF. Lembra daquela história de acharem uma escuta no gabinete do Barroso, do ministro Barroso? Pois é. E nunca teve problema nenhum, nunca deu nenhum tipo de investigação. Por incrível que pareça, isso sempre foi tratado com normalidade. E aí agora, quando se descobre novamente um instrumento que estava sendo ali ilegalmente utilizado, né, sem nenhum controle, sem nenhum relatório para justificar o uso ou as conclusões do que se usou, para que se usou, quem foi espionado, né, qual é o relato, qual é a conclusão do uso. Nada disso, não havia nada disso. Foi isso que o Ramagem viu. Ele então entrou lá na Corregedoria da Polícia Federal pedindo para que isso fosse investigado. E a partir daí, então, começou a investigação da Polícia Federal, a Corregedoria da ABIN, perdão, né? E daí passou para a Polícia Federal. E aí o que a gente vê agora, né? Porque isso foi a história que a gente viu no ano passado, quando abriu esses inquéritos e eles queriam colocar ainda a culpa no Ramagem, que foi que tinha identificado o fato. E aí era muito estranho, porque você via, poxa, mas estão espionando pessoas do governo, né? Como é que você está querendo dizer que havia uma ABIN paralela para espionar opositores, mas eles estão espionando deputados aliados, parlamentares aliados, ministros, ou seja, uma coisa que não fazia sentido. Aí agora, né, quase um ano depois de quando saiu as primeiras notícias desse inquérito, né, que foi no ano passado, a gente se surpreende com esse novo inquérito da mesma investigação, em teoria, mas quando você olha, você vê que é outra coisa. Não se fala mais do First Mile, não se fala mais da utilização desse instrumento de espionagem. E aí, quando você vê o que a mídia fala, isso é muito importante que eu vou falar agora, presta atenção. Quando a mídia está falando assim, eles estavam monitorando ministros do STF, né, jornalistas, parlamentares, autoridades. Aí eles estão falando isso, estão botando os nomes, as autoridades estão saindo indignadas, né, na grande mídia falando que era um absurdo, que isso é típico de ditadura e tal. Aí o que você pensa quando você lê isso? Me diz se vocês não pensaram isso. Bem, então eles acharam, né, escutas, eles acharam algum tipo de espionagem que estava sendo feita em relação a todas essas pessoas. Acho que foi isso que todo mundo pensou, né, Berenice? Aí quando você lê um inquérito, não é nada disso. Quando você lê o inquérito, sabe por que eles estão falando que as pessoas estão sendo monitoradas, Berenice? Por causa de conversa no WhatsApp. Porque as pessoas estão falando das outras pessoas. Está falando, olha, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. E olha,
isso daqui vai dar ruim para fulano, ó, isso aqui vai dar problema. A gente tem que ficar atento nisso. Conversas de WhatsApp sobre várias pessoas. E aí, isso a Polícia Federal está querendo interpretar como se houvesse algum tipo de monitoramento. Isso é completamente absurdo. E, primeiro, a própria ABIN já está reclamando com essa história de ABIN paralela, porque a maioria dos que estão ali nesse inquérito não são da ABIN. Não são agentes da ABIN. Ou seja, são pessoas que, militares, policiais, né, influenciadores, autoridades, ou seja, pessoas de vários âmbitos que conversavam entre eles sobre as várias pessoas que eram oposição ao governo Bolsonaro, porque eles eram aliados, eles estavam ali muito mais em relação ao apoio na época do governo Bolsonaro, estavam apoiando o governo. E aí eles conversavam entre si, eles falavam do que estava acontecendo. E aí agora isso virou crime. E isso é a prova de que eles estavam monitorando as pessoas. Mas o que é isso? Então quer dizer que se eu seguir o Lula, né, se eu seguir a Janja, e eu ficar comentando com a Berenice, ó, tu viu o que a Janja falou? Besteira aqui, ó, dizendo que a gente vai falar isso daqui a pouco, que a carne, né, falando lá com a Haddad, que a carne... Sim. Aí isso, eu estou monitorando? Né? Então todos os seguidores estão monitorando também. Ou seja, é uma obra de ficção, como o Van Garten falou lá do inquérito das joias. A mesma coisa pode ser aplicada aqui, tá? É uma obra de ficção e ruim, por isso que o Van Garten falou que é uma obra de ficção de quinta categoria, completamente artificial para construir uma narrativa. Por quê, gente? Por quê? Porque eles estão migrando os inquéritos das milícias digitais para esse inquérito. É o que eu estou vendo. Você está vendo nomes que apareciam lá no inquérito das milícias digitais, lá nos atos antidemocráticos. E eles estão migrando todo esse conteúdo para o inquérito aí da ABIN paralela, né? Desse que eles chamam aí da Operação Last Mile, né? Para fazer referência àquele instrumento de espionagem que agora já nem é mais citado, tá? Bem, de vez em quando eles falam, mas é completamente irrelevante para o que eles liberaram agora. E aí eles ainda vêm com a história de um áudio que o Ramagem teria gravado sem o Bolsonaro saber, tá? De uma reunião com advogadas, né, do Flávio Bolsonaro. O Flávio estava doente. Isso é tudo que a mídia está especulando. Ninguém sabe desse áudio. Por quê? Porque esse áudio não foi tirado do sigilo. O que é muito estranho, né? Porque eles tiraram o sigilo dos inquéritos, mas eles mantiveram o sigilo deste áudio. E aí eles colocam como se a grande bomba fosse o áudio. Mas aí é muito fácil, porque é a única coisa que não foi tirada do sigilo, né, Berenice? Parece piada, né, Max? Pois é. Agora, um dos áudios que o delegado, o deputado Ramagem, ele cita nessa nota em que ele se manifesta nessa sexta-feira, ele fala justamente o seguinte, que o áudio só reforça o que ele ordenou na época, né? Que era necessário apurar administrativamente a questão ainda do aplicativo do programa de espionagem, né? Apuração administrativa, né? Ele pedia providências, inclusive, nesse áudio. E o que chama atenção também é que o Ramagem, ele é candidato a prefeito lá pelo Rio de Janeiro. Então, assim, esse também é um dos motivos dessa ABIN paralela novamente se tornar assunto, porque esse assunto é requentado, gente. Eles requentaram esse processo, mais uma vez a grande mídia, né, pautando e sendo pautada, a gente sabe por quem, e a gente não vê nenhuma novidade nesse caso, né? E o mais grave de tudo é que mesmo sem nenhuma novidade, até mesmo com o parecer da PGR, da Procuradoria-Geral da República, o STF ignorou e mesmo assim deu continuidade nos mandados de busca e apreensão e de prisão no dia de ontem. 4 ou, salvo me engano, 5 pessoas foram presas
né? Mais uma arbitrariedade que nós estamos vendo. Qual o motivo dessa prisão? E não sou eu que estou questionando, não. Foi o Procurador-Geral da República. Foi o PGR. Mesmo sendo indicado por Lula, ele teve um momento de lucidez, porque não é legal. Simplesmente por isso, ele fez o papel dele, né? Então, assim, ano eleitoral, isso também influencia. Estão tentando desgastar a imagem do deputado, o delegado Ramagem. Isso é notório, Max. Não só ele, como em breve também tenho certeza que o deputado Carlos Jordi vai entrar aí na mira também da imprensa. Logo, logo eles vão vir com algum factoide. E esse é o objetivo da imprensa no momento, da grande mídia, né? Aqueles veículos que ainda chegam em lugares onde a internet não vai, onde nós ainda não alcançamos. É desgastar, né? Os políticos de direita, eles querem notoriamente desgastar o PL, porque o PL, nesse ano, tem tudo para fazer o maior número de prefeituras, né, de prefeitos e vereadores, e isso já é uma base para 2026. Essas eleições municipais são muito importantes. E tudo isso que acontece, né, todas essas cortinas de fumaça, só nesta semana nós tivemos joias, né, a questão ainda do indiciamento do Bolsonaro em relação às joias, e a ABIN paralela. O que será que vem no final de semana e já a partir de segunda-feira? Pode ter certeza que a listinha deles já está pronta para riscar o próximo tópico. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que está rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.